E aí, estamos gravando? Estamos gravando, ótimo. E aí, primeiros anos da tarde, belezinha? Professor Alan aqui, né? Todo mundo me conhece, todo mundo lembra de mim, eu acho. Se não lembrar, tá lembrando agora. Bom, eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui diretamente do meu feriado, né? Diretamente do domingo de feriado, porque primeiramente choveu, né? Infelizmente só pude ir pra praia um dia. E segundamente, aí eu parei pra olhar tudo que tava acontecendo na minha vida e aí eu percebi que as nossas aulas de MTC estão bem atrasadas, e elas estão bem atrasadas por conta de várias questões que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas, por conta disso, a gente vai ficar um pouco prejudicado no sentido da nossa avaliação de MTC, né, da avaliação de MTC que está relacionada com o debate sobre notícias falsas. E aí, por conta disso, né, tá escrito projeto experimental ali, porque era esse slide aqui eu usei também para o segundo ano, mas vocês são só MTC. E aí, por conta disso, eu estou mandando esse vídeo para os grupos do primeiro ano C e do primeiro ano D, para que vocês estejam cientes desde já, desde o início dessa semana, de qual será a avaliação de MTC que vocês vão fazer, que provavelmente vocês vão fazer remotamente também, certo? Bom, como eu falei com vocês, né, houve uma série de dificuldades na nossa disciplina nesse ano. Nesse início de ano. A primeira grande dificuldade é que eu mesmo acabei chegando no final da unidade. No final não, mas no meio para o final da unidade. Já tinha passado um mês de aula. Essa unidade ela foi muito mais curta que o normal. Geralmente uma unidade ela dura 70 dias, 80 dias, por aí. Um pouco mais até 100 dias, né? Pensando que são quase 200 dias. Então 80 e poucos dias cada unidade. Só que essa unidade ela acabou durando 50 dias, né? E além disso a gente teve algumas aulas que foram canceladas, né? Tivemos algumas reuniões nas quartas, nas quintas e essa semana agora as sextas, que são os dias das nossas aulas de MTC, elas estão tomadas pelos feriados, né? A gente vai ter teve o feriado da Semana Santa agora, na última sexta, e na próxima sexta, dia 23, não será feriado, né? Serão os jogos interclasses da escola, que é importante a gente prezar pelo esporte, mas é uma realidade que ela acabou prejudicando a nossa aula, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês. Então tudo isso, gente, confluiu para que eu pudesse, na turma C, se eu não me engano, eu consegui terminar o conteúdo, mas eu não expliquei o trabalho. Quer dizer, eu expliquei o trabalho para vocês, até dividir os grupos de vocês. E o primeiro D, já que o vídeo é pro primeiro C e pro primeiro D. Eu vou explicar o trabalho todo. Na verdade eu não vou explicar, eu vou usar o vídeo do segundo ano, né? Por isso que eu vou mudar de camisa, vou usar a magia da edição aqui para explicar o trabalho para vocês e para que todos vocês fiquem cientes, tanto o primeiro C quanto o primeiro D vai fazer esse trabalho de MTC remotamente, dentro das ideias que eu vou explicar lá no vídeo, lá na segunda parte do vídeo que eu vou editar para vocês, belezinha? Então, gente, eu peço, por favor, eu vou pedir para entrar nos grupos de vocês, que eu sei que vocês têm os grupos das turmas. Vou jogar esse vídeo aí para os grupos e eu peço que vocês, por gentileza, encaminhem esses vídeos também para os outros grupos, certo? Encaminhem esses vídeos também para os outros grupos, para os outros alunos que porventura não estejam nos grupos, beleza? A gente ainda vai ter um encontro na sexta-feira que vem, né? A próxima sexta-feira é o Interclasse, então na outra sexta-feira, deixa eu só confirmar a data aqui. A outra sexta-feira, inclusive, é o dia 29, né? Que é o dia da entrega final dessas atividades. Mas a gente se encontra também nas aulas de filosofia, nos corredores, a gente está sempre conversando. Então, qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao trabalho, gente, podem me procurar que eu vou esclarecendo, certo? Posso até usar uma aula de filosofia para esclarecer. Filosofia está um pouco mais adiantado. Então, talvez eu até utilize um tempo de filosofia para explicar esse trabalho de MTC. E para o primeiro C, fica a orientação de que o trabalho de MTC, vocês já dividiram os grupos, então vocês não precisam me mandar os nomes dos grupos no WhatsApp, como eu vou orientar na segunda parte desse vídeo, mas vocês vão precisar fazer esse trabalho agora remotamente, certo? Da forma como eu expliquei, como eu vou explicar no vídeo na segunda parte, belezinha? Então, gente, é isso, certo? Eu vou agora usar a magia da edição, vou mudar de camisa, o cenário vai ficar o mesmo. Preste atenção em como é que a atividade está funcionando e qualquer dúvida, podem me procurar lá no Zap ou nos corredores da escola. Belezinha? Um abraço, gente. Bom restinho de feriado para vocês e até mais. E aí, seguindo com o conteúdo, né?
no que é que vai consistir exatamente esse trabalho. Na última aula, a gente não estava conseguindo nem explicar, não estava nem conseguindo explicar o assunto, porque a zoada, quer dizer, o barulho não, né? Samba de roda é uma expressão cultural importantíssima, é fundamental, acho que a gente precisa valorizar. Porém é fato, e eu não estou reclamando, né? Acho que a gente precisa valorizar, inclusive dentro da escola, a gente precisa conhecer mais das nossas raízes culturais. Porém era um fato que a aula, a nossa sala ficava do lado de onde estava acontecendo o evento, então eu não consegui explicar muito do conteúdo para vocês. Então eu vou aproveitar esse slide aqui, esse vídeo para explicar esse conteúdo. Vocês já anotaram esses 4 pontos aí no caderno de vocês, né? Que é essa ideia de reconhecimento de notícias falsas, considerando tudo aquilo que a gente havia debatendo sobre conhecimento nas últimas aulas. Então, dentro da ideia de conhecimento científico, né? Enquanto essa busca pela sabedoria baseada no método e baseada no método e nessa busca racional, baseada nessa análise constante de fontes e de outros cientistas que já são especialistas na área. Como é que a gente pode reconhecer uma notícia falsa e, principalmente, né, o quanto uma notícia falsa ela é considerada um anticonhecimento, né, uma notícia, né, por assim dizer, que na verdade não expressa nenhum conhecimento, na verdade ela só expressa desinformação e falsidade, né? Por isso que são notícias falsas, obviamente, está lá no nome. Então, e aí eu linkei 4 aspectos, né? Identifiquei 4 aspectos, 2 deles relacionados a fontes e 2 deles relacionados a emoções. E aí vocês percebem que tanto no sentido do método, né, da busca de fontes, da importância de você buscar fontes para sustentar suas ideias. Uma notícia falsa, ela se afasta disso, quanto pelo lado do emocional, né? Ela tenta se afastar da ideia de você buscar racionalmente entender o que está acontecendo para ativar a sua indignação, ativar a sua raiva para que você absorva aquela informação mais rapidamente, principalmente compartilhe aquela informação com o máximo de pessoas, utilizando as ferramentas das redes sociais que a gente já está bem habituado a utilizar. Então, vamos lá para a leitura do slide, né? O primeiro ponto para a gente reconhecer uma notícia falsa é que uma notícia falsa ela invalida outras fontes. Geralmente uma notícia falsa ela trabalha com a ideia de que todo mundo que tenta trazer uma outra informação, uma informação diferente daquela que a notícia falsa veicula, ela é uma notícia, ela é uma informação que está tentando te enganar, que está tentando te levar ao erro. Apenas a notícia falsa, ou o detentor, o autor ou autora da notícia falsa, que geralmente é anônimo, somente aquela notícia falsa é que possui a verdade. Então essa é uma atitude que a gente precisa sempre desconfiar dentro de ciência. Por quê? Esse tipo de postura ele dá a ideia de que somente uma pessoa ou somente uma fonte possui todo o conhecimento, enquanto todas as outras fontes estão prioristicamente, né, inicialmente, desde o seu início, equivocadas ou tentando nos levar ao erro. E não é assim que funciona quando a gente quer construir conhecimento, quando a gente quer construir conhecimento científico, principalmente. Para construir conhecimento científico, todas as fontes precisam ser tratadas criticamente. O que é que isso significa? A gente precisa ler todas elas, a gente precisa compreendê-las todas, a gente precisa ter acesso a elas para saber se aquela informação ela é realmente fidedigna, válida e verdadeira ou não. Então, quando você já parte do princípio de que todas as fontes são inválidas e apenas a minha fonte é verdadeira, essa é uma atitude que se coloca contra a atitude científica que a gente quer construir aqui, certo? Dentro da disciplina de metodologia de trabalho científico e também em projeto experimental que vocês estão colocando em prática essas ideias da ciência, beleza? Então, primeiro ponto, né? Notícias falsas geralmente invalida outras fontes, invalida a mídia, invalida governo, invalida partidos, invalida sujeitos, fala que todo mundo está errado, todo mundo quer te enganar e apenas a notícia falsa possui a verdade. E essa é uma atitude que a gente precisa sempre desconfiar. Segundo ponto, a ausência de fontes. Além de invalidar a informação, a invalidar outras fontes, a notícia falsa ela também não apresenta suas próprias fontes, ou seja, ela lança uma informação em uma postagem de rede social, mas não diz de onde foi que ela tirou aquela informação. Ou então, ela tenta se utilizar, como está escrito aqui, ela tenta se utilizar de imagens e cortes de vídeos, né, no caso, que dê a entender
que a notícia vem de alguma fonte confiável. E aí vem aquele exemplo, que eu acho que todo mundo teve acesso assim, foi logo em fevereiro, início de fevereiro isso, um pouco antes do carnaval, que não aconteceu, e no qual o Bolsonaro ele foi para a Rússia, né? Foi fazer uma visita diplomática a Vladimir Putin, na época em que a Rússia ainda estava se organizando para invadir a Ucrânia. A gente sabe que depois a Rússia efetivamente invadiu a Ucrânia, 10 dias depois, inclusive. Peço perdão. E naquele dia que Bolsonaro chegou no país, estava chegando no país ainda, né? Ele diz, as tropas russas elas começaram a se afastar da Ucrânia, elas começaram a sair, a se desmobilizar daquele processo de mobilização que eles estavam fazendo perto da Ucrânia. E aí, qual foi a notícia falsa que foi derivada disso? Que Bolsonaro tinha ido para a Ucrânia e tinha evitado a Terceira Guerra Mundial. E para tentar simular que essa notícia era verdadeira, havia uma imagem que foi bastante veiculada, que tinha o logo da CNN Brasil abaixo, para dizer o quê? Não, isso é uma notícia verdadeira, foi a CNN Brasil que veiculou. Mas quando você procura, quando você busca essa informação no Google ou em algum outro site, você não acha necessariamente essa reportagem da CNN Brasil. O que você acha apenas a imagem veiculada. E aí a gente volta aqui para o nosso tópico, né? Ele não apresenta só as fontes, ou então ele tenta se utilizar de imagens e cortes que deem a entender que a notícia vem de alguma fonte confiável. Então você percebe como é que funciona? Não são notícias que promovem o conhecimento, que promovem a veiculação de fatos verídicos e verdadeiros, porque ela não apresenta de onde é que ela está tirando essa informação. Ou então apresenta que ela está tirando essa informação diretamente de algum outro local, que não as fontes, que não propriamente os fatos relatados. Então, esses dois primeiros pontos aí, eles estão relacionados à ideia de que uma notícia precisa ter fontes. Ela não tem fontes, então provavelmente ela é falsa. Provavelmente ela está tentando nos enganar. E as outras duas, elas vão levar para esse lado de prezar pelo emocional acima do racional. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: quando a gente está tomado pelas nossas emoções, a gente não para pensar e para refletir sobre todos os passos do conhecimento, e essa reflexão é fundamental para o conhecimento científico, como a gente vem falando de método, quando a gente vem falando de sabedoria de conhecimento. A gente não pode assumir uma ideia simplesmente porque ela nos é aprazível, porque ela nos alegra, ou negar uma ideia simplesmente porque ela nos deixa triste. A gente precisa analisar se essa ideia ela é válida para explicar os fenômenos da realidade, independente dos sentimentos que nós temos com relação a elas. E uma notícia falsa, ela tenta, na verdade, suscitar essa identificação emocional, negativa ou positiva, geralmente negativa, para fazer com que a gente admita que aquela informação é verdadeira sem pensar e, principalmente, compartilhe essas informações muito rapidamente. E aqui, eita, não, passei o slide aqui sem querer, desculpa. E aqui a gente tem os outros dois exemplos, né? O alarmismo. Toda notícia falsa, ela é alarmista, ela traz a ideia de que você precisa saber disso agora. Se você não souber disso, pode acontecer a sua morte. Você precisa compartilhar essa informação o mais rápido possível, sem buscar outras fontes e sem saber se essa informação é verdadeira ou não. É aquela coisa de te pegar no susto, de te pegar na confusão, na indignação, no tormento, e você ouve aquela informação, fica nervoso, fica indignado, fica pensando assim, pô, ele tá mandando compartilhar, vou compartilhar logo. Ele traz esse sentimento de urgência, porque quando tudo é muito urgente, você não tem tempo de procurar saber se aquela informação é verdadeira ou não. Então esse alarmismo aqui, ele acaba contribuindo para a ausência de fontes, acaba contribuindo também para a invalidação de outras fontes, né? Você não precisa buscar outras informações, porque tá tudo ali, eu já tô te falando tudo, e você tem que compartilhar logo isso tudo que eu tô mandando. Então o alarmismo é esse sentimento de urgência que toda notícia falsa acaba trazendo para o debate público, né? E por fim, a ativação emocional, que parece muito com o alarmismo, mas não é exatamente, não se resume ao alarmismo, né? O que é isso? No meio da notícia, argumentos pejorativos são jogados para ativar reações emocionais, ativar reações emocionais como a revolta, como a indignação, como a raiva,
geralmente são reações emocionais negativas, e são negativas porque as redes sociais são estruturadas para estimular esses sentimentos negativos, né? Por isso que a gente fica muito revoltado, muito estressado. A gente compartilha muito mais informações que nos revoltam do que informações que nos alegram. E aí eu peço para todo mundo meio que rever as suas... O que vocês estão compartilhando nas redes sociais, né? A gente compartilha muito meme, a gente compartilha muita coisa para dar risada. Mas quando acontece algo nesse sentido de notícia, a gente compartilha muita coisa que nos deixa indignado, com raiva, nervosos. E isso acaba sendo explorado pelas notícias falsas também. Para quê? Novamente, para gerar um compartilhamento rápido, para ativar o nosso emocional e para suprir a nossa capacidade racional de refletir sobre aquelas notícias. Eu acho que muitos de vocês já têm um pouco de ciência desses 4 aspectos aqui, dessas 4 características para reconhecer uma notícia falsa. Talvez não tenham consciência assim tão esquematicamente, tão organizadamente, mas tem alguma consciência disso, porque vocês já são pessoas que lidam com a internet, lidam com redes sociais de uma forma mais madura e de uma forma mais cuidadosa do que pessoas mais velhas do que eu, até da minha idade também, né? Que não tem tanto traquejo com tecnologias. Eu acho que é legal a gente ter um domínio desse conhecimento para poder ajudar essas pessoas e para que a gente mesmo reveja as nossas posturas nas redes sociais e nas tecnologias, né? Aí, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo daqui é uma notícia falsa que foi postada no Twitter por essa arroba daqui, PrintsMinions, né? Quem quiser procurar lá, Prints Bolsonaristas, e que é uma arroba que fica nesses grupos de WhatsApp. O de WhatsApp não, na verdade, ele fica nos grupos do Telegram atualmente, né? Grupos bolsonaristas do Telegram, postando as fake news que são veiculadas lá. No sentido assim de fazer chacota, de fazer comédia, mas no sentido também informativo, né? Que é o que eu estou tentando usar aqui também. Aí pronto, vamos lá para a leitura da notícia falsa. O Ministério da Saúde da Espanha afirma que o vírus SARS-CoV-2 não existe. Esse é o título. Uma série de emojis, por alguma razão. E aí depois vem a primeira parte do texto. Você não sabia? Foi feito de idiota? Foi enganado pela mídia, pelos políticos? Tomou a vacina? Sugestão: faça um plano funeral, não esqueça da vela preta e da coroa de flores. Então aqui, esse primeiro ponto aqui eu destaquei, né, tá na caixa vermelha, vocês estão vendo aí, porque ele traz os exemplos da ativação emocional e do alarmismo. Por que isso, né? Primeira coisa, o que é que você sentiria quando você ouve essas perguntas feitas dessa forma, né? Você não sabia? Foi feito de idiota? Foi enganado pela mídia, pelos políticos? Tomou a vacina? O sentimento que nos vem, pelo menos a mim, né? Não sei se vocês se identificaram com isso, mas para mim o sentimento que vem é de indignação. Porque essa coisa de eu ser enganado por alguém, de eu ser feito de idiota, de não saber de determinada coisa, de que a Covid-19 não existe, apesar de eu ter feito todos os cuidados, ter ido dar aula de máscara, ter feito isolamento social, ele não existe? É isso mesmo que você está me dizendo? Então ele suscita esse sentimento de indignação e de raiva, e logo depois ele termina com esse alarmismo do plano funeral. Quer dizer o quê? Por você não saber, você está condenado. A sua vida está condenada. Então, a notícia ela se torna extremamente urgente e alarmante. Ela já te puxa para essa coisa de, poxa, eu preciso ler esse negócio aqui, preciso saber o que é esse negócio aqui. Ou então, assim, eu não preciso nem ler, eu preciso jogar para frente. Porque outras pessoas podem estar sendo enganadas. Pode ser que eu não esteja sendo enganado, mas eu preciso passar para frente porque outras pessoas precisam saber desse negócio também, porque elas estão sendo enganadas pela mídia, pelos políticos e tudo mais. E aqui a gente tem também um tantão de invalidação de outras fontes, né? Mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Aí, e vocês percebem, né, que ela já começa desse jeito. Já começa o quê? Ativando o nosso emocional e acabando diminuindo a nossa capacidade racional de refletir sobre o restante da notícia. Então, seguindo na notícia, né? O governo espanhol afirma que seu Ministério da Saúde não possui nenhuma amostra do vírus isolado em laboratório. Esse ponto aqui eu destaquei porque ele apresenta uma ausência de fontes, mas aqui, muita atenção para a explicação desse ponto. Essa notícia ela é uma ausência de fontes no sentido de que ela não cita o documento específico ou as pessoas que realizaram esse estudo para comprovar que o vírus não existe. Certo? Que não possui nenhuma amostra do vírus isolado em laboratório. Beleza. Qual cientista fez isso? Qual grupo de cientistas fez isso? Qual
O grupo do Ministério da Saúde confirmou esses dados, né? Reconheceu esses dados. Nada disso é demonstrado. Então, assim, ele tenta aparentar uma fonte, o governo espanhol, o Ministério da Saúde da Espanha. Mas, onde estão essas fontes necessariamente, ele não aponta em momento nenhum. Ele nem aponta o nome dos cientistas que estão trabalhando que fizeram esse trabalho. Então, assim, é importante perceber o quanto eles tentam manipular essa questão da ausência de fontes para tentar demonstrar que talvez a notícia seja relativamente verdadeira, para tentar trazer um pouco de fidedignidade, um pouco de validade para o que a notícia está falando. Mas se a gente observar com um pouco mais de atenção, a gente percebe que não há necessariamente nenhuma fonte ali citada. Beleza? E aí a gente vem para cá para invalidação de outras fontes, né? Ele fala mais alguma coisa aqui e depois ele vem para aqui para cima. Eu não vou ler porque a minha câmera está exatamente onde está o texto, eu não consigo ler, infelizmente. Mas assim, obviamente... Eita, gente, desculpa. Então, ali é a caixa amarela agora, né? Obviamente, o governo, seus agentes sanitários, médicos, especialistas e outros salafrases e picaretas trataram logo de tirar os seus da reta, alegando que o governo, que obrigou a população a se vacinar, que obrigou o uso de máscaras, tudo mais, não tem responsabilidade alguma sobre os diagnósticos e tratamentos adotados pelos profissionais de saúde. Então, quando ele já chega aqui, joga a ativação emocional, joga a informação do governo espanhol, que inclusive é o único parágrafo que tem alguma informação, e depois joga esse tanto de informações aqui, governo, agentes sanitários, médicos, especialistas e outros salafrados e picaretas, o que ele está falando aqui? Qualquer outra pessoa que diga o contrário do que essa informação está dizendo, ela está tentando te enganar. Então, por isso, esse é o ponto da invalidação das outras fontes. Né? Esse ponto que a invalidação das outras fontes ela se torna o ponto fundamental dessa notícia. Qualquer outra pessoa que está lendo essa notícia, ou qualquer outra pessoa que tente contestar essa notícia, é um salafrário, é um picareta que está tentando te enganar. Então, você não busca outras informações, você não busca outras fontes, você está preso dentro dessa rede criada por essas redes de notícia falsas. E por fim, né, um outro exemplo de alarmismo aqui no final, muita cara de pau de genocidas, o povo tem que exigir a cabeça desses filhos da... Enfim, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, não vou... Deixa aí para vocês complementarem. Mas essa questão da notícia ser alarmista, de ativar nossa emocional, de ativar nossa indignação, as pessoas que estão tentando nos enganar, que nos obrigaram a ficar em casa, nos obrigaram a usar máscaras, elas são as pessoas que precisam ser condenadas, né? Que precisam tomar essa rédea que precisam tomar todas as represálias por terem enganado tantas pessoas. Beleza, gente? Entenderam? Se não entenderam, volta o vídeo para essa parte daqui, para tentar entender essas explicações todas que eu dei, porque o trabalho vai ser exatamente sobre isso, certo? Qualquer dúvida, eu tô lá no grupo do Segundão, vocês podem conversar comigo. Bom, explicando sobre o trabalho agora, né? O trabalho é exatamente sobre reconhecimento de fake news. E eu quero que você siga essas instruções de maneira muito minuciosa e muito organizada, porque para que eu possa fazer os registros de quem fez os trabalhos e como é que fez cada trabalho, para poder anotar a nota de cada um. Primeira coisa que eu quero de vocês, gente. Segundo ano C. Dividam-se todos vocês em até 10 grupos de no máximo 5 integrantes. Certo? Eu quero grupos de 5 integrantes. E não quero 11 grupos. Se chegarem a 11 grupos, eu vou remanejar algumas pessoas. Mas acho que não vai rolar 11 grupos, né? Acho que a gente tem um quantitativo... Temos 40 alunos, dá pra gente formar 10 grupos de 4 pessoas tranquilamente, né? Mas no máximo 10 grupos e de no máximo 5 pessoas. E aí vocês vão me mandar os nomes das pessoas de cada grupo via DM do WhatsApp. Eu tô lá no grupo do Segundão, todo mundo pode me procurar, professor Alan, para me mandar esses nomes dos membros dos grupos via WhatsApp, belezinha? Para eu anotar aqui no meu caderninho, para deixar registrado na minha caderneta virtual. Segundo ponto, cada grupo receberá uma imagem com outras notícias falsas. Então, assim como eu mostrei aqui, vai ter uma imagem da notícia falsa do exemplo anterior, tipo essa daqui, que também é do Pretty Minions, cada grupo vai receber uma imagem como essa. E o trabalho de vocês vai ser reconhecer cada uma das 4 características nas notícias falsas delimitadas no último slide, certo? Nas notícias falsas delimitadas, nas notícias falsas que eu
mandei para vocês, né? Isso aqui tá errado. Enviadas aos grupos. Enviadas aos grupos, certo? Então vocês vão reconhecer esses 4 pontos, né? A invalidação de outras fontes, a ausência de fontes, o alarmismo e a ativação emocional em cada uma das notícias falsas que eu mandar para cada um dos grupos. E aí vocês vão organizar essa apresentação e apresentá-la para mim em formato de vídeo, como eu estou fazendo aqui agora, ou em formato de podcast, em formato de áudio. E aí, gente, eu peço que vocês não mandem apenas os áudios de WhatsApp separados. É legal que vocês organizem esse áudio, né? Se cada pessoa do grupo falar, é legal que vocês organizem esse áudio para me mandar, certo? E aí vocês vão preparar esse trabalho e também entregar o trabalho na DM do professor, certo? E aí na mensagem deve conter o nome dos membros do grupo para a devida avaliação. Então quando vocês mandarem a mensagem com o vídeo, com o áudio, vocês têm que mandar logo embaixo os nomes de todas as pessoas que estão no grupo, beleza? E aí, por fim, com a permissão dos grupos, obviamente, né? Os vídeos e podcasts poderão ser veiculados para outros grupos da escola, bem como o grupo de professores ou o grupo do próprio segundo ano. Belezinha? E aí é isso, gente. O trabalho é basicamente esse. O prazo que nós temos, o nosso prazo vai até dia 29. Eu estou mandando para vocês aqui isso no dia 18. Estou gravando no dia 16, mas vou mandar na segunda-feira porque ninguém merece receber trabalho no feriado, né? Mas o prazo final para entrega desses vídeos e desses áudios vai ser dia 29 de abril, certo? 29 de abril, porque é o dia que nossa unidade termina e depois disso eu não vou ter mais como avaliar nem pegar outras atividades. Então, tentem fazer isso o mais rápido possível, mas tenham em mente que vocês têm até o dia 29 para fazer um bom trabalho. Beleza? É isso. Qualquer dúvida, eu tô lá no grupo. Qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo. Eu vou ter uma aula ainda, 2 aulas ainda com vocês na próxima quarta. Nessa quarta agora e na próxima quarta também. Então vai dar pra gente conversar também em sala de aula sobre esse grupo. Eu já tô mandando logo na segunda para vocês irem se adiantando e se organizando. Belezinha? Então é isso, gente. Bom restinho de feriado para vocês. Quer dizer, vocês vão ver na segunda, né? Restinho de feriado para mim. Então, boa semana para vocês e até mais. Tchau, tchau.